Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos acompanhar o que está escrito no capítulo 15 de 2 Samuel. Está aí na sua Bíblia, dá uma lidinha. E tem várias lições aqui, dicas que eu retirei para a gente comentar rapidamente no Adorescente. Você sabe que veio a trama, não é? Absalão volta então para junto do pai e começa a arquitetar um plano de tomar o reino. Pois é, se aproximou com segundas intenções. Cuidado com quem se aproxima de você. Nós não conhecemos corações, mas Deus conhece. Tenha mais cuidado do que com os que estão próximos do que com aqueles que às vezes nos odeiam à distância. É um perigo, viu? É um perigo e é uma bênção também. Às vezes a pessoa próxima pode ser uma grande bênção, como a gente vê aqui no relato, né? Aqueles conselheiros, por exemplo, Uzai, conselheiro de Davi, que ajudou Davi, era próximo a Davi. Então, é importante não ficar desconfiando de todo mundo, mas estar ligado a Deus para perceber que aqueles próximos de nós podem trazer consequências ruins, negativas. Se dermos ouvidos errados, né, a conselhos errados, nós estaremos tramando, né, ou abrindo a nossa própria cova. Contra nós mesmos nós tramamos, então que a gente esteja atento. Veja que está lá então Absalão. Gente, quando eu li esse relato, eu falei, nossa, não é? Como é que pode isso? O filho começou a ir para a entrada da cidade, ele era príncipe, e o pai achou que ele estava ajudando a julgar as causas, ele estava sendo favorável ao reino. E não contrário como ele estava fazendo. Mas olha, gente, ó a dica de Deus para a nossa vida prática. Diz que Absalão, ele chegava para o povo que levava as causas ali na entrada da cidade, é como se fosse o judiciário hoje em dia, não é? Para levar as causas jurídicas. E ele foi lá a receber as pessoas e diz que ele ouvia as pessoas e dizia para elas assim: bom, eu estou te ouvindo, ninguém mais vai te ouvir. Quem dera você pudesse ser ouvido pelo rei, só eu posso te ouvir. Tem muita gente que gosta de ouvir o que temos a dizer. Não é porque a pessoa é um bom ouvinte que ela é uma boa pessoa, tá? Porque às vezes nós queremos falar e nós temos necessidade de falar, eu acho que as mulheres mais do que os homens, dizem os pesquisadores, né? Mas cuidado, mulheres, não é porque alguém está lhe ouvindo, homens, adolescentes, crianças e adultos, idosos, qualquer faixa etária, não é porque alguém está pronto a te ouvir e que você fica feliz porque que tem alguém te ouvindo, que a pessoa tem um bom coração, não. Tá? Por essa história de Absalão, a gente observa isso. Ele estava pronto a ouvir a população e dizia que só ele poderia ouvir. E era mesmo. Ele gastava tempo para ouvir o que as pessoas tinham a dizer. Inclusive, quando as pessoas se aproximavam, se curvavam, né, para prostrar diante do príncipe, ele pegava a pessoa pela mão e abraçava, falava: não, meu querido, vem cá, vai dar tudo certo, e beijava a pessoa. Opa! Olha, né, porque alguém acaricia o seu cabelo, abraça e diz vai dar tudo certo, que também é uma pessoa boa. Veja que ele ficou nesse trabalho, né, trabalhando em torno de 4 anos nesse ministério contra o pai, diabólico, astuto. E chegou uma hora que ele resolveu, então, convidar 200 homens e tomar o lugar de Davi. E esses homens eram inocentes. E eu fiquei pensando, ó, tem gente que realmente é inocente, às vezes, quando participa de uma trama, não é? Tem gente que não sabe de fato. A gente tem que ter auxílio de Deus para saber quem é consciente, quem não é. E ali, Davi resolve sair de Jerusalém, fala, não vai ter derramamento de sangue entre o povo e eu sou responsável por esse povo, é melhor eu sair. E aí Davi sai chorando pelo caminho, muitos o acompanham. E veja que aqui vem algo interessante. Aitofel, você vai ler aí na Bíblia, era conselheiro de Davi.
Só que Aitofel era tio de Batseba, gente, lembra lá? A mulher de Urias que Davi tomou, adulterou e acabou com tantas coisas na sua vida por causa desse impulso maligno em ter aquela mulher a todo custo. Veja só que ele era tio e agora ele achou oportunidade para se vingar do que ele fez com a sobrinha dele. E, gente, você vê muito das histórias bíblicas, né? E o ser humano é o mesmo, do passado, presente, futuro, e guarda rancor, às vezes guarda o desejo de vingança. Cuidado se você tem acalentado algum desejo de vingança, isso vai acabar com você. Vai corroer o coração por dentro, estragar a sua vida. Isso é certo. A gente vê na Bíblia o Joabe se vingando. Nós vemos aqui Aitofel se vingando, só deu ruim, como dizem por aí. Só dá ruim. O resultado só traz consequências ruins você guardar o desejo de vingança, e é por isso que Deus vive falando: a vingança pertence a mim, não é a você. Entrega para mim, que eu sei fazer direitinho. E Aitofel então dá um conselho lá, gente, para Absalão. E Davi, ele faz um pedido específico nessa hora. Quando Aitofel fica lá, ele fala: Senhor, isso é bom para a gente pensar nas nossas orações. E eu fiquei analisando, sabe? Ele fala: Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Ele falou que ele fale de uma forma louca, que não dê certo o conselho, porque ele sabia da inteligência de Aitofel, e naquele tempo os conselheiros eram ouvidos como se fosse diretamente Deus os instruindo. Eram muito respeitados, tá, os conselheiros, né, como uma pessoa orientada por Deus para dar um conselho mesmo. Então, se vinha do conselheiro uma orientação, eles pensavam: bom, Deus o instruiu para estar falando para a gente. E aí ele pediu para transtornar, para Deus fazer isso. E Deus responde à oração de Davi, coloca no coração dele, né, o desejo de falar com Uzai, gente. Interessante, Uzai aparece no caminho ali, chateado com o que estava acontecendo. E aí Davi fala assim: não, é o seguinte, você vai me ajudar agora. Deus dá na hora, né? O discernimento para Davi, por isso que é importante a gente orar. Às vezes aparece no segundo seguinte a solução para a gente. Se a gente ora, Deus dá inspiração. Davi viu que Deus o inspirou ali, já de imediato, na resposta que ele precisava. Falou: opa, Uzai, é o seguinte, você vai transtornar o conselho de Aitofel. Não fica comigo não, volta para ficar com Absalão. E aí vê se você muda o que Aitofel disser e vai salvar a mim e o povo que está comigo. Dito e feito, diz que é transtornado o conselho de Aitofel. E, gente, o resultado é interessante. Nós vamos acompanhar, então, amanhã a respeito desse conselho que é transtornado, como isso aconteceu. Que Deus possa nos orientar, que Deus possa nos ajudar, né, para que diante de circunstâncias terríveis que podem acontecer na nossa vida, estejamos atentos para as pessoas que se aproximam e são ouvintes, bons ouvintes. Cuidado com o abraço, o carinho, a proximidade que às vezes não vem de Deus. Também preste atenção a respeito da oração. Hoje é dia de pensarmos nas nossas orações pontuais. Senhor, me ajuda nisso especificamente. E Deus ajuda especificamente naquilo que precisamos, viu? Tá aqui uma resposta de oração praticamente imediata dada por Deus, né? Um caminho, uma luz que Deus deu para que Davi pudesse falar com Uzai e ele ser instrumento de Deus ali numa hora complexa, numa hora tremenda, que precisava mesmo Deus estar atuando. Por isso que é importante a gente consultar a Deus, orar a Deus, seja qual situação que você esteja passando, pede e Deus responderá. Um grande abraço para você, não se esquecendo que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.